segue estrada. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. É a parte mais difícil. Tchau. Salve, nômades! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog. Eu sou a Ká. E eu sou o Druida. Saímos do Brasil com o sonho de chegar até o Alasca. E agora estamos aqui em Minatitlã, Mina. E para falar de estrada, temos que falar de gasolina para começar, né? Porque sem gasolina a gente não chega em lugar nenhum. Então agora a gente está aqui no posto Pemex. E por incrível que pareça... Aqui tem refinaria, então sai um pouco mais barato. Tá 3 pesos mais barato cada litro. Tá bom. Não é um país onde a gasolina, a gente possa falar que seja barato. A gente já passou por alguns que saía, como a Argentina agora, que falaram que tá R$2, cerca de R$2 o litro. Diesel, a galera que viaja com diesel tem uma dificuldade a mais, ainda bem, porque tem países que não tem, né, um certo tipo de diesel. Não, isso aqui vale tem. falar. Aqui tem esse diesel, é 23 pesos e 68 centavos. Deixar aqui em reais. Mas tá igual o que a gente tava pagando de gasolina. E a Kombi, ela tem um tanque pequeno até. Ela tem 30 litros de tanque e a gente carrega mais uma bombona em cima de 10 litros. Eram 35 litros no total em cima. Só que perdemos um galão de 25 litros e agora temos só um de 10. Tá bom. O tanque é pequeno, 30 litros igual eu falei, mas tá de boa. Vai que vai. Na Bolívia, a gasolina saía mais barato se você ia com um galão, por acharem que você é boliviano ou boliviana, que no meu caso eu que ia abastecer. A Cá que tinha que levar o galão de 25 litros. Uma tiola, uma tiolita. Eu acho que eles já sacavam que eu não era de lá, mas acabavam que cobrando como uma pessoa do próprio país. Sim. E lá na Bolívia é mais caro, então, se você vai direto com o seu veículo, se ele é estrangeiro. Aham. Permisso. E é igual o Brasil, marcador, tudo. Já pegamos algum país, eu não me lembro qual. Vou perguntar pro pai, qual país que a gente mesmo que abastecia, você lembra? Panamá. Olha que interessante, eu não lembrava. Postos eram. E dizem que Estados Unidos também parece ser, né? Estados Unidos também já era. E Europa também eu acho que É? é. Pelo menos da América Latina que a gente foi, tem essa experiência, é o Panamá. Foi. Cheirinho que tá aqui, hein? E é nessa combinha 7.4, motor 1500, que a gente viaja. Tava vazio, tava cheio, como... Nossa, 22 litros já. nossa, tava vazio. Isso porque o marcador já não funciona mais. Nunca funcionou. Sério? Já funcionou, mas também não confiava. É, também Não tem. tem como confiar, é muito antigo. E tá uma barulheira por aqui, porque a gente tá na avenida principal. Uma das saídas vai ser logo ali adiante, que a gente vai seguir. Vai passar por Cuaxa agora. Dali a gente segue com destino a Cidade del Carmen. Bora juntos?
Maravilha que fica Nossa, grudando agora. pra dirigir é uma maravilha. Quem esperava por essa? Trânsito. Não, Não tem jeito, toda saída de cidade acaba aqui pegando trânsito. O México é um país muito grande, como o Brasil, e com uma população estimada em cerca de 126,7 milhões de pessoas. dicas de trânsito do Druida. Agora eu vou começar a dar umas dicas aí, ó. Igual a gente tá aqui parado agora no engarrafamento, o bom é tu manter uma distância do veículo e virar um pouco o volante para fora da pista. Como? Aqui, ó. Eu tô distante, seguro, e o volante fica um pouco virado. E aí se alguém me bater na traseira, me joga aqui, ó. Não me joga debaixo do carro, ou na traseira de outro carro. Ele vai me jogar pra lateral, assim. Isso é direção defensiva, né? Direção defensiva. Isso porque o Druida já foi instrutor de autoescola. Era o instrutor da escola. Eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Quando resolveu mudar o estilo de vida, né? Eu comecei a ser bioconstrutor. Isso mesmo. E depois o bioconstrutor nômade. E agora é creator. E pra quem pergunta como é viajar com cachorro, se a Uni passa mal, a Uni vai assim, ó, dormindo, quase roncando, e até desperta quando a gente para. Enquanto a nossa casinha rodante aqui, o nosso pequeno motorhome, uma Kombi Home, não tem muito espaço, então durante a viagem as coisas como artesanato, galão de água que ficam geralmente na frente, vão aqui, ó, na parte do salão. Já são 3 da tarde. É buzina pra tudo quanto é lado aqui, muito caminhão, e a nossa ideia agora já não é mais ir tão longe assim hoje, porque a gente não gosta, o Fá não gosta de dirigir à noite, né? Não, é ruim, né? Então a gente vai até umas 5 da tarde e vamos ver até onde chega. Uhul, finalmente, olha isso! Olha a bagunça disso! O semáforo não tá funcionando, tá ligado? Ah. Aí já viu, né? A gente vai a 60 km por hora máximo, 60, 65. A gente demora aí cerca de uns 40 minutos para percorrer 30 quilômetros. É mais menos essa média que eu penso, assim, 1 hora. E vão para quase 3 horas de trânsito. E aí, pelo jeito, é aqui, ó, que a gente entra para seguir para a cidade del Carmen ou ir reto pra gente ver o... Como é o nome? Eu até esqueci, gente. Farol. E aí, pelo jeito, aqui não tá tendo trânsito. A gente vai dar um pulinho nesse farol, sim. De repente, esse trânsito daqui passa, se resolva. E aí a gente consiga seguir a estrada mais tranquilo. Aê! E olha só o que a gente quis mostrar pra vocês, ó. Chegamos! Finalmente no Oceano Atlântico, no parte da praia. Não, ainda não é Caribe, mas estamos seguindo pra lá. Acredito que aqui é o Golfo do México. Aqui nesse mar ainda não é possível a gente entrar pra nadar. Uhum. Dizem que não é tão legal as praias, tá poluída essa parte. Mas é uma parte bacana porque a gente vê a entrada dos navios aqui, né? Que é o encontro com o rio. É, são 2 moles, tem um lá e esse daqui que é onde é que tem um farol. Uma pena que não é permitido também a gente entrar ali no passeio até o farol com o cachorro. Então dessa vez a gente pula essa atração aqui. Quero mandar um abraço aí também pro Lucivaldo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Tá sempre aí com nós aí.
E faltou abraço de muita gente que pediu no último vídeo, deixou lá nos comentários. E tá aqui alguns que a gente anotou. Vai um abraço geral pra vocês. Aproveitando, já se inscreva se não é inscrito. Assim você consegue receber todos os nossos vídeos, acionando o sininho pra ir junto nessa aventura. Tem muita coisa bacana pela frente. Vocês vão junto até o Alasca. Olha o bilhetinho da Karina, tá igual aqueles negocinhos lá do Silvio Santos, não, do Faustão aí. Dá pra entender nada a letra dela, velho. Quem vai falar é ela aqui. Alguns, é o Manga Pesca e Aventura, é um canal que ajudou na compra das ferramentas. Fala, Manga! Tem também a família do Acácio, Cristina e um abraço pra Catarina. Tem também a Ana Rosa e os amiguinhos da ONI, que é a Kira, o Lino e o Obama. Que bacana. Então, a ONI, até seus amiguinhos, ó. Vamos lá, manda beijos. E aquele sonzinho que eles adoram. E a gente segue a estrada. Aqui foi só uma passagem mesmo. Parar para respirar um pouquinho daquele trânsito, tomar um ventinho, chegar para ver o mar com vocês. E hoje é sábado, para vocês verem que a gente tá quase que ao vivo com vocês. Toda terça, quinta e domingo. Os vídeos estão aí chegando. E deixe nos comentários de onde vocês nos assistem. Aqui na orla a gente viu um movimento grande. E tem muita barraquinha de coco, de raspadinha, de artesanato. Não tem flanelinha pedindo, né? Não. Agora nós vamos passar um túnel aqui que vai estar debaixo da água. Submerso. Igual esse, só na Argentina que nós já passamos um. Já saindo do túnel, de cara com o pedágio. O nosso primeiro pedágio agora nessa parte da estrada, mas já foram inúmeros os pedágios no México. É um país que tem muito pedágio mesmo. E não são baratinhos, não. E pedágio é parecido em qualquer país, tirando alguns lugares que a gente já passou nessa jornada do Brasil, pelo menos até o México, que foram pequenos povoados. Aqui mesmo no México a gente pegou alguns exemplos de comunidades indígenas ou zapatistas ou de lideranças diferentes, onde a própria pessoa, assim, a própria comunidade se junta para criar um pedágio e ali eles cobram tanto para manter a estrada bacana ou para reformar, já que o governo não faz sua parte. E muitos falam que são estradas perigosas. A gente não lembra de falar, não, a gente pagou um assim informal para ir no Iarviágua, né? E além de na atração turística, tinha um pedágiozinho Vítula. da população. É isso mesmo. E é igual também as condições que a gente encontra na maioria das estradas. Olha só, depois de passar do pedágio, é assim que tá a pista, ó. Buracos, relevos, alto e baixo, né? Uma loucura. Tem que estar prestando atenção o tempo inteiro. Não dá nem para dar atenção a vocês. Vai dar muito. Nossa, caiu a calota agora. Bem, na primeira parada deu certo, na segunda também. Isso quer dizer que já saiu rodando 2 vezes e agora, ó, quase perdeu aqui no meio desse matagal. Isso porque a estrada tá cheia de buraco. Então, para garantir que as calotas não saem rodando, pelo menos essa que já caiu 2 vezes, eu vou guardar ela aqui atrás. Falando nisso, ó, isso foi um presente da Guedes e Miranda, uma loja especialista em peças, em acessórios para o carro antigo. Então a gente deixa na descrição o
link da Guedes e Miranda, fica em São Paulo, mas eles enviam pra qualquer parte do mundo, isso aí. Olha aí, amassou, Fá, amassou a calotinha. Agora que eu tava gravando, eu tava vendo, olha isso. É massa mesmo. Já perdemos várias calônias. Várias. 7 anos, imagina a quantidade de calônia que já fui. 2 jogos, eu acho. Ai, eu já tava esquecendo, mas é muito importante alertar todo mundo que pensa em fazer o México de carro. Assim, cuidado com os bloqueios. A gente pegou muito trânsito, horas e horas, e é sério, existem bloqueios por várias partes e você pode conferir eles através de uma página do Facebook. Dessa vez o bloqueio não foi por conta disso. Na verdade, foi vários acidentes que aconteceram ao longo da jornada e por ser uma região petrolífera. Então foram pequenos espaços onde não tinha trânsito. O resto era todo assim, ó, parado, ou de um lado ou do outro. Muitos caminhões e também tinha comandos que checavam toda essa carga. Banho tomado, galera. Depois, fala aí, nós saímos 2 da tarde, chegamos aqui 8 da noite, foram 6 horas de estrada. Pra 50 quilômetros? Não, 80, acho que no máximo 80. Agora a gente tá aqui num posto Pemex de gasolina, que já tava no Overland, que tinha banho quente, custou 35 pesos, que é cerca de 10, 11 reais. Bora pra Kombi que tá um barulhinho de fundo e lá a gente conversa melhor. E depois de um banhinho, se ajeitar. Isso aí, é. Ainda surgiu um caminhoneiro ali pra trocar ideia, né? O Jesus. Tava falando do perigo que é essa região, principalmente pros caminhoneiros. Que é uma região que eles costumam andar em comboio. A parte aqui de Tabasco aqui é meio estranha. Mas eles falaram a mesma coisa de Veracruz quando eu estava em Oaxaca. Então... É, e como é no Brasil também, existe partes perigosas que eles preferem andar com mais amigos. E então a gente viu e conversou com ele e ele tava falando que ontem um amigo dele sumiu. Então realmente o negócio... pegaram o menino com a carga, com o caminhão e tudo. E até agora não teve notícia dele. Estão tentando, mas... Não. Bem, por aqui boas notícias. Agora é hora de celebrar um pouquinho. Se animar. Quem adivinha? O Guaraná é de quem e a cerveja é de quem? Vamos ver se vocês adivinham. A minha tá aqui mesmo, não tem então jeito. eu sou do refri. Coroninha e bora fazer um lanche. Bom dia, galera! E aqui nós acordamos. Estamos aqui, ó, num posto de gasolina. Tem um hotel aqui, o Hotel do Viajeiro. Agora estamos no estado de Tabasco. Atravessamos a fronteira de estado. Ontem, né? Inclusive, em cada fronteira do México tem um comando. Tem um comando, tem... que fazem uma revisão dos alimentos. E nenhum dessas passagens de estado para estado nós fomos parados até agora. Até agora não. Mas tem muitos viajantes, então fica a dica aí para você que pensa em viajar pelo México, né? Isso aí. Não dá para passar com fruta, essas partes, com legumes, leite aberto, nem queijo. Vamos ver. Vamos pegar a estrada agora. A Oninha já está dentro. E aqui tem... Olha a quantidade de caminhão aí, ó. Foi barulho a noite inteira também. Mas tá bom, as cortinas pelo menos deu certo. Tá mais escurinho agora. Lá é o banho, ó. Lá atrás daquele caminhão lá, ó. Não sei se quem vai ler aquela placa lá, regadeiras. Esse é o banheiro, a ducha. Foi 35 pesos cada um. Vamos deixar aqui em cima aqui também o valor. E foi tranquilo a noite de barulho, né? Por mais que tem muito caminhão aqui. Alguns barulhos de caminhão chegando ou saindo. Mas a maioria dorme aqui no seu hotel. Pelo jeito sai umas 5 da manhã, né? Que começou o movimento. Sim. Foi bem tranquilo também porque não tem caminhão frigorífico aqui. Então não fica aquele motorzinho ligado a noite inteira, né? Pra não deixar esquentar o que tá lá dentro. E vamos pegar a estrada? Bora! Então vamos embora, vamos lá com nós. Partiu? Pronto. Ok.
Vejam só isso daí. Vê se eu aguento com uma coisa dessa. Ainda apoiou a cabecinha no travesseiro. A gente colocou uma manta, né? O xadrez da antiga cortina. Aí ela deitou justo onde não tem. Ai, eu mereço, viu? Bora pra estrada, Oli, bora!